vamos a mais uma aula de revisão do terceiro bimestre, falando agora sobre a história da genética. Se a gente fala de genética, a gente fala de Mendel, né, que era um frade agostiniano que desenvolveu um trabalho maravilhoso com plantas de ervilha, né, embora ele tenha sido desprezado na época em que ele publicou esse trabalho. No início do século XX, esse trabalho ele foi redescoberto e ele recebeu o devido valor que ele tinha, tanto que atualmente Mendel é considerado o pai da genética. O Mendel, ele observou, né, no seu trabalho que algumas características elas obedeciam a regras simples de estatística. Então, embora nem todas as características apresentem esse mesmo padrão de herança, ele conseguiu observar que o uso da estatística seria de grande utilidade na genética. Ele, por exemplo, não tinha conhecimento da natureza física dos genes, mesmo porque não dava, porque esse trabalho é posterior à sua morte, né? Só em 1953 é que o Watson e Crick eles conseguiram mostrar que a base física da informação genética eram os ácidos nucleicos, especificamente o DNA, né? Embora a gente viu na aula anterior que alguns vírus eles apresentam no genoma RNA. Então aqui, ó, para a gente relembrar, aqui a molécula em dupla hélice, que foi proposta por Watson e Crick, que estão ali na foto, né? Com as suas bases nitrogenadas. Os ácidos nucleicos, para que vocês relembrem, eles são formados por unidades menores, que são os nucleotídeos. Já o RNA é uma fita única e também com as suas bases nitrogenadas. Por que o trabalho de Mendel teve um sucesso, né, embora alguns pesquisadores da época desenvolviam experimentos bem parecidos? O Mendel, além de ser uma pessoa extremamente inteligente, né, teve 3 fatores que justificam esse sucesso. A escolha do material, a escolha das características, que eram características constantes, e o tratamento que ele deu aos resultados. O que acontecia? Os outros pesquisadores, eles estudavam, analisavam as características em bloco. Isso dificulta a análise matemática dos resultados obtidos. Já Mendel não. Ele estudava inicialmente uma característica por vez. Isso facilitou bastante o trabalho dele. Ele estudou 7 características das ervilhas, né? A forma e a cor da semente, a cor da flor, a forma e a cor da vagem, a posição da flor e o comprimento do caule. Aqui eu coloquei alguns conceitos que estão relacionados à genética, para a gente não esquecer. Então, DNA e RNA são os ácidos nucleicos que têm o comando da atividade celular. Nas células eucarióticas, esse DNA se encontra no núcleo, né? Quando a célula vai se dividir, esse DNA ele fica na forma de cromossomos, então ali está contida toda a informação genética. Se eu falo do conjunto de cromossomos de uma espécie, eu estou falando sobre o genoma. No segmento de DNA, quando eu falo de um segmento de DNA que é capaz de codificar uma proteína, eu estou falando de um gene. Os genes, eles podem ter formas alternativas, por exemplo, o gene azão e o gene azinho. São genes que ocupam o mesmo locus, né, o mesmo endereço no cromossomo, digamos assim, e que estão relacionados à mesma característica. Então, o locus seria o lugar de um gene no cromossomo, né, como se fosse seu endereço. Quando eu falo de dominância e recessividade, né, eu tenho um gene que às vezes ele se manifesta, né, ele se expressa, mesmo tendo apenas um, então esse gene é um gene dominante. Se para ele se manifestar ele precisa de 2, ou seja, dele estar em dose dupla, esse gene é recessivo. Quando eu falo de células haploides e diploides, né, a célula diploide ela contém um número total de cromossomos de uma espécie. Esses cromossomos vão estar aos pares, né, um recebido do pai e um da mãe. Quando eu tenho apenas um cromossomo de cada, ou seja, quando eu tenho nos gametas, né, que é o caso dos gametas, nós temos células que são haploides. Quando a gente fala de homozigoto ou heterozigoto, são conceitos que estão relacionados ao genótipo.
O genótipo é a constituição genética do indivíduo, que a gente representa por letra. O indivíduo homozigoto, ele tem 2 alelos idênticos, ou seja, azão, que seria o homozigoto dominante, e azinho, que seria o homozigoto recessivo. Quando o indivíduo ele tem 2 alelos diferentes, azinho, ele é um indivíduo que é heterozigoto. Se eu falo da característica observável, eu não estou falando de genótipo, eu estou falando do fenótipo, que ocorre da interação entre o genótipo com o meio ambiente. Então, são características observáveis ou características que eu consigo determinar por um exame. Porque a cor dos olhos eu consigo observar, mas o tipo sanguíneo não, tá? Cromossomos homólogos são cromossomos que têm a forma e o tamanho similares e que vão ter os mesmos genes nos mesmos locos. Quando eu estou falando de cromossomo, né, já falei, né, a célula quando vai se dividir, o DNA ele se condensa, ficando nessa forma de cromossomos. E esse conceito aqui, né, que é o de codominância, é um estudo posterior ao de Mendel. A gente vai falar mais à frente sobre ele, mas é quando um gene se expressa sua característica, mesmo com um alelo em heterozigose. Depois do trabalho de Mendel, né, de estudar as características, ele chegou a algumas conclusões, né, que foram bem importantes. Primeiro, que existem fatores que são responsáveis por uma determinada característica. Não esqueça que o fator é o que a gente chama atualmente de gene, tá? Cada indivíduo ele possui 2 fatores que determinam uma característica, sendo um fator herdado do pai e o outro herdado da mãe. Que existem fatores dominantes e que existem fatores recessivos. Foi o que a gente falou ainda há pouco sobre dominância e recessividade. E que cada indivíduo passa apenas um fator para cada característica em cada gameta, né? O que isso significa? Que os alelos eles se separam durante a formação dos gametas, indo apenas um alelo nessa célula que é a célula reprodutora, né? Ou seja, ela é haploide. Então, aqui um dos cruzamentos que o Mendel fez. Ele cruzou plantas de cor púrpura, né, com plantas com florzinha branca. A flor púrpura e a branca eram indivíduos puros, que ele chamava, né? Na verdade, agora é o que a gente chama de homozigoto. Então, tinha um homozigoto dominante, pesão, cruzando com um homozigoto recessivo, pezinho. Desse cruzamento, a gente consegue observar aqui no diagrama de Punnett que 100% da geração obtida era de pezinho e de cor púrpura. Portanto, a cor púrpura é dominante com relação à cor branca das flores. Bom, então, lembrando, a primeira lei de Mendel fala que as características dos indivíduos são determinadas por pares de fatores, né, por pares de genes. Só que esses genes se separam na formação dos gametas, indo apenas um fator para cada gameta. Mendel, posteriormente, continuou seus estudos, né? Inicialmente ele estudava uma característica por vez, depois ele começou a fazer análise, né, de 2 ou mais características ao mesmo tempo. E as análises, né, que ele chegou, né, ele criou o que a gente chama de segunda lei de Mendel. A gente vai entender mais à frente, observando um cruzamento. Mas o que fala essa segunda lei de Mendel? Que os pares de fatores para 2 ou mais características se segregam de forma independente na hora em que há a formação dos gametas. Então, vamos aqui um exemplo dos cruzamentos. Ele fez o cruzamento entre indivíduos de sementes lisas e amarelas, né? Rzão, Vzão, e rugose verde, Rzinho, Vzinho. Ele já tinha analisado, né, descoberto que o amarelo é dominante sobre o verde e que a característica lisa era dominante sobre a rugosa. Nesse experimento, na hora da formação dos gametas, foram formados gametas Rzão, Vzão e gametas Rzinho, Vzinho. E que na primeira geração, que é a geração F1, todas as ervilhas eram de sementes lisas e amarelas.
ou seja, apresentando as duas características dominantes, né? Embora fossem díbridas, tá? Mendel, então, o que ele fez? Pegou esses membros da geração F1 e fez o cruzamento entre si. Aí ele obteve uma geração F2 que está aqui. Ele observou 4 características fenotípicas, né, com proporções de 9 para 3 para 3 para 1. Ou seja, 9 amarelas e lisas, 3 verdes e lisas, 3 amarelas e rugosas e 1 verde e rugosa. Então, o que ele pensou? Bom, se esses fatores fossem transmitidos de forma conjunta, os indivíduos de F1 eles só iriam produzir 2 tipos de gameta, tá? Com Rzão, Vzão e com Rzinho, Vzinho. Só que isso a gente não... E aí, o que ia acontecer? Na geração F2, a gente ia ter uma proporção de 3 para 1. Só que não foi isso que a gente observou, né? Foi uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Então, ele concluiu o seguinte, que na verdade não eram formados só 2 tipos de gameta, mas eram formados 4 tipos de gametas. Gametas Rzão, Vzão, Rzinho, Vzão, Rzão, Vzinho e Rzinho, Vzinho. E que dessa forma nós temos o que? 16 combinações diferentes. E os alelos, dessa forma, eles se distribuem de maneira independente na hora da fecundação. E na hora da fecundação, eles se combinam ao acaso, tá? Então, a segunda lei fala justamente isso, que os pares de fatores para 2 ou mais características, eles se segregam de forma independente na formação dos gametas.